a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cauana e eu vou junto com vocês hoje para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós entramos na lição 6, que tem por título Um Lugar Onde Deus Fala. Olha, o nosso memorizando hoje, ele fala assim, ó. Entendeu? Não! Vou fazer de novo. Não entendeu ainda? Sabe por quê? Porque eu fiz Libras. Você sabe o que é Libras? Ó, Libras é a língua brasileira de sinais. É a língua em que os surdos se comunicam. Sim, existe comunicação nos surdos, acredita? Sim, eles falam com as mãos. É muito legal, viu? Ó, o nosso memorizando de hoje, ele fala assim, ó. Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Você gosta de falar? Gosta? E por que você fala? Já parou para pensar nessas perguntas? Bom, a gente fala porque a gente tem voz, né? A gente fala porque a gente tem voz e porque é gostoso falar, né? É importante a gente soltar a voz e se comunicar, não é verdade? E ó, como você viu agora há pouco, eu fiz Libras para vocês. Libras é a língua brasileira de sinais e é a língua dos surdos. E os surdos se comunicam com as mãos. É assim que os surdos falam. Então, não existe ninguém impossibilitado de falar diretamente com Deus. Nós, ouvintes, falamos com a voz, né? E os surdos, eles falam com as mãos com Deus. Assim, como eu tô falando com você, os surdos falam com Deus. Pronto, certinho. A Bíblia nos fala que lá no Antigo Testamento, Deus ele tinha uma forma peculiar de falar com o povo dele. Então, o que Deus fazia? Existia uma separação entre o homem e Deus naquele tempo. Por quê? Vocês lembram lá no Jardim do Éden? Deus ele se apresentava para Adão e Eva e falava diretamente, face a face, com Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, o homem e Deus, que estavam juntinhos, se comunicavam todos os dias, face a face, frente a frente, sem nada os separar. Quando o pecado entrou, olha aqui o que aconteceu. O coração do homem, ele passou a ter muitos pecados, muitas coisas que fizeram com que o homem se separasse de Deus. Houve um distanciamento entre o homem e Deus. E aí, Deus já não podia falar mais diretamente com o homem. Deus não podia mais entrar aqui no meu quarto e falar comigo diretamente naquele tempo. Então, o que aconteceu no Antigo Testamento? Lá, como que Deus se comunicava com o homem? Através de um profeta. Então Deus escolhia um homem que era segundo o coração dele, que era cheio de valores, né? Um coração sem pecado, um coração sem esses pecados que estão aqui. Deus escolhia ele e fazia com que toda vez com que Deus tinha que falar com o povo dele, Deus usava aquele profeta e o profeta transmitia a vontade de Deus, a palavra que Deus queria que o povo executasse, a ordem que Deus queria que o povo executasse. Então acontecia isso. O último profeta contado na Bíblia foi o profeta João Batista. Ele foi o último profeta antes do nascimento de Jesus. Porque o que aconteceu? Quando Deus enviou o seu único filho, o filho amado dele, o filho querido dele, o único filho dele, para morrer na cruz por conta dos meus e dos seus pecados. Todos aqueles pecados que distanciavam o homem de Deus, eles foram perdoados, eles foram entregues lá na cruz do Calvário. E a cruz passou a fazer uma ligação agora entre o homem e Deus. A morte de cruz de Jesus fez com que o homem, a partir daquele dia,
Havia um véu, e aquele véu naquele dia ele foi rasgado do alto a baixo e passou a fazer ligação. Agora, a partir daquele momento, nós seres humanos, ouvintes, surdos, passamos a nos comunicar diretamente com Deus. Não há mais separação entre nós e Deus. Nós temos ligação direta com Deus. Nós podemos todos os dias, em qualquer lugar, falarmos com Deus e Ele ser maravilhoso em nos responder, criança. Você, Júnior, você é uma boca de Deus aqui na terra. Você é uma criança escolhida por Deus para transmitir a palavra dele, para fazer como eu aqui, ó, a professora Cauana, falar do amor que Deus teve pela humanidade, entregando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados, para que todos aqueles pecados que nos afastavam de Deus, eles fossem perdoados, e a partir daquele momento não houvesse mais separação. Nós passamos, ó, a estar novamente ligados a Deus. Ó, então, a partir da morte de Jesus lá na cruz do Calvário, a Bíblia, a palavra de Deus, ela passou a ser a boca do Senhor aqui na terra para nós. Então, quando nós queremos nos comunicar com Deus, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós fazemos a leitura da palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia, criança? Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos impedidos, né, de estarmos na casa do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que onde estiver um ou dois reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então você aí no seu quarto, você aí na sua casa, se reúne com a sua família, convida o seu pai, a sua mãe para fazer a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, para conseguirmos estarmos bem juntinhos de Deus, para que essa ligação que foi feita lá na cruz do Calvário, por mim e por você, ela possa ter sentido na nossa vida, ela possa fazer sentido nos nossos dias de hoje, que estamos tão sedentos, tão necessitados de ouvirmos a voz de Deus, criança. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, né? A Bíblia nos fala que ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E como é que fazemos isso, tia Cauana? Ouvindo a voz dele. A voz de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão peculiar, ela é uma coisa tão sensível aos nossos ouvidos, é uma coisa tão especial. Deus, ele é maravilhoso, criança. Eu tenho certeza que Deus fala com você. Sabe por quê? Porque você é uma criança escolhida pelo Senhor. Você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Você é uma criança importante para a obra de Deus. Como nós ouvimos a voz de Deus? Lendo a Bíblia, orando, buscando cada dia mais a presença dele. E ó, quando Deus fala, a voz dele é suave, a voz dele é perfeita, a voz dele é agradável. Quando Deus começa a falar com a gente, ó, a gente já então estala, é Deus falando. E aí Deus fala, olha, faz isso, não faz aquilo, não pode desobedecer para a mãe, não pode mentir, não pode falar palavrão, não pode deixar de ler a Bíblia, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso. Você conseguiu ouvir? Você só vai conseguir ouvir a voz de Deus, criança, quando você tiver sensibilidade no seu coração e uma vida com Deus. Porque as vozes do mundo estão a todo momento, criança, querendo te arrancar da presença do Senhor, querendo te tirar da presença daquele que um dia entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em seu lugar. Então, criança, tenha uma vida com Deus, tenha uma vida com o Senhor, santifique a sua vida, ore, lê a Bíblia. Não perca, não deixe que o inimigo ele fale mais alto no seu ouvido do que a voz de Deus. Permita que a voz de Deus esteja todos os dias falando com você. Deus, ele é maravilhoso, eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma obra maravilhosa para realizar na sua vida, criança. Morreu na cruz do Calvário em vão. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário em prol da minha e da sua vida. Deus, ele tinha um plano para mim e para você. E o plano de Deus é um plano perfeito. Crianças,
Deus, Ele tem um plano perfeito para minha vida e para sua vida. Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua. Mas Jesus, Ele subiu aos céus e Ele tem preparado um lugar muito especial para nossa morada final. O lugar onde as ruas são de ouro, onde não há tristeza, onde só há alegria, é um lugar reluzente. Ele tem preparado esse lugar para minha vida e para a sua, criança. Você tem se preparado para ir habitar nesse lugar? Tem. Existe apenas uma coisa que nos separa, que nos impede de habitarmos nesse lugar, que é o pecado. Que é aquilo que eu já falei para vocês que estava acontecendo lá no Antigo Testamento. Onde o coração das pessoas estavam sujo, estavam cheios de pecado. Só existia ódio, tristeza, mentira. Isso irá nos impedir de habitarmos naquele lugar, criança. Então eu quero te dizer, faça jus àquela morte na cruz. Permita que todos os dias o sangue de Jesus limpe o seu coração, purifique a sua vida. E faça com que você tenha um coração sempre agradecido. Um coração limpinho, cheio de manchas. Esse coração é o coração que irá subir para o céu, criança. Que irá habitar nas mansões celestiais. Então permita que todos os dias Jesus limpe o seu coração, criança. E te permita entrar no céu. Aqui na terra, a sua obrigação, criança, a sua obrigação como profeta de Deus aqui na terra, como boca de Deus aqui na terra, é crescer e multiplicar a palavra do Senhor, é transmitir a palavra de Deus. Você tem transmitido a palavra de Deus, criança, para o seu amigo, para o seu vizinho? Como que tem sido? Você tem recebido a aula da escola dominical e tem mandado para o seu amigo que ainda não conhece a palavra de Deus? Você tem feito isso, criança? Essa é a nossa obrigação nesse momento. Nós não podemos bater de porta em porta, nós não podemos estar na igreja, mas nós podemos receber essas videoaulas nos domingos. Nós podemos, durante a semana, mandar uma mensagem para o nosso amigo e falar do amor de Deus para ele, falar que ele é importante para Jesus, que Jesus um dia morreu na cruz no lugar dele para salvar a vida dele. Você tem feito isso? Se você não tem, eu te convido nesse dia a passar a fazer isso, criança. Você passou nesse tempo a ser uma boca de Deus também aqui na terra. Nós não podemos estar na igreja, nós não podemos estar no templo, que é um dos lugares onde Deus fala. Lá é um lugar onde Deus instruiu pastores, ministros de louvores, líderes de grupos. Deus instruiu, Deus escolheu a cada um para estar lá na casa dele, para falar comigo e com você. Mas nesse momento nós não podemos estar lá. Nós não podemos estar em um dos lugares onde Deus fala, mas Deus também nada impede que Deus fale com você aí na sua casa. Tá bom, criança? Fique com essa mensagem nesse dia. Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu espero do fundo do meu coração que Deus tenha algo maravilhoso para falar com o seu coração nesse dia, tá bom, criança? Ó, eu vou deixar uma atividade para você fazer por escrito e eu vou deixar um desafio para você.